Enquanto o sol desaparecia lentamente por trás das árvores, Jonas caminhava pela floresta, imerso no silêncio que a envolvia. Tudo parecia tranquilo, até que, de repente, seu coração disparou. A poucos metros à frente, um urso o encarava fixamente. O choque foi imediato. O coração de Jonas batia acelerado e seu corpo travou. O instinto de correr dominava seus pensamentos, mas ele sabia que isso seria um erro fatal. O urso, no entanto, não atacava, nem rosnava, apenas o observava. Algo naquela expressão o intrigava. Havia uma melancolia, quase uma tristeza. Jonas piscou, confuso, como se sua mente não pudesse processar a situação. O animal, apesar de sua imponente presença, não mostrava agressividade, mas havia algo profundamente inquietante em sua postura. Com o coração ainda disparado, Jonas se manteve imóvel. Sabia que correr ou gritar não seria uma opção viável, mas também não sabia o que esperar. Os olhos do urso não deixavam os dele, e o animal começou a se aproximar, com passos lentos e calculados. Jonas sentia o corpo inteiro tenso, a respiração pesada. O urso o cheirou, seu focinho úmido tocando suas roupas, ampliando o medo que já dominava seu corpo. O urso se ergueu sobre as patas traseiras e soltou um rosnado baixo. Não de ameaça, mas de aviso. Era uma ação que forçava Jonas a prestar atenção, mas sem ser agressiva. No entanto, quando o urso começou a se afastar pela trilha, Jonas sentiu um impulso repentino de fugir. Com o coração disparado e a adrenalina tomando conta, ele deu um passo rápido para trás, cogitando correr o mais longe possível daquela situação bizarra. Mas assim que Jonas fez menção de fugir, o urso reagiu instantaneamente, com um rugido feroz. O animal mostrou os dentes e avançou alguns passos, como se estivesse prestes a atacar. O som gutural reverberou pela floresta, e Jonas congelou, o pânico dominando cada fibra de seu corpo. Ele parou de se mover, o peito subindo e descendo com a respiração acelerada. E então, como se o próprio urso percebesse que a mensagem havia sido entendida, ele se acalmou. A postura voltou a ser tranquila, e o animal fez um movimento lento, quase deliberado, como se estivesse guiando Jonas a segui-lo. Jonas, ainda ofegante, percebeu que não havia escapatória. O urso o estava coagindo a seguir. O equilíbrio entre a força bruta e a calma controlada do animal era suficiente para fazê-lo desistir de qualquer tentativa de fuga. Movido por uma mistura de curiosidade e medo, Jonas começou a seguir o urso, mantendo uma distância cautelosa. Ele não tinha ideia do que o aguardava, mas algo o impedia de ignorar o que parecia ser um chamado. O urso o guiava por uma trilha conhecida, até que em certo momento ele se desviou do caminho, adentrando a mata fechada. Jonas parou imediatamente, hesitando. Sair da trilha era um risco. Ele sabia o quão traiçoeira a floresta podia ser sem referências claras. A incerteza crescia dentro dele, mas o urso não estava disposto a dar espaço para dúvidas. Um rosnado forte, agora impaciente, ecoou pelo ambiente, seguido por uma rápida exibição de dentes afiados. O recado estava dado. Não havia tempo para hesitar. Jonas entendeu que não havia outra escolha. Relutante, mas consciente do perigo de desobedecer, ele começou a seguir o animal novamente. Seus olhos procuravam memorizar cada detalhe do caminho. Uma pedra de formato incomum, musgo crescendo em árvores, galhos partidos. Esses pequenos sinais seriam sua única chance de voltar caso fosse possível. O som distante da água corrente logo ficou mais forte à medida que avançavam. O desconforto de Jonas crescia enquanto ele reconhecia a região. Ele sabia o que vinha a seguir: o rio. As chuvas recentes haviam transformado o fluxo em algo perigoso, e atravessar parecia fora de questão. Ao chegarem à margem, o turbilhão das águas confirmou suas suspeitas. O urso, inquieto, passou a caminhar de um lado para o outro, como se quisesse cruzar, mas também entendesse que seria impossível. Jonas observava o outro lado, tentando descobrir o motivo daquela urgência, mas não via nada. Foi então que, de repente, ele ouviu um som. Algo estava acontecendo, embora não fosse claro o que era. Frustrado, o urso rosnava baixinho e testava a água com a pata, apenas para recuar em seguida. A situação ficava mais tensa a cada segundo. Jonas olhou ao redor e avistou, a poucos metros, uma ponte improvisada. Árvores caídas e vinhas entrelaçadas formavam uma travessia precária. Sabia que era perigoso, mas os olhares urgentes do urso o empurravam para a ação. Com um profundo suspiro,
Jonas pisou na ponte improvisada. Cada passo era lento e cuidadoso, seus olhos fixos na estrutura abaixo, avaliando sua fragilidade. A madeira rangia e as vinhas balançavam sob seus pés, e o medo se intensificava a cada som. Ele evitava olhar para a água furiosa abaixo, focando apenas no outro lado. Segurando as vinhas com força, ele sentia a dor leve na pele, mas a ignorava. Precisava seguir em frente, entender a urgência do urso que agora o observava da margem. O animal hesitou por um momento, como se pressentisse o perigo, mas então colocou uma pata na estrutura. O balanço leve fez o coração de Jonas acelerar, mas a ponte resistiu. O urso começou a segui-lo, movendo-se devagar, os olhos fixos em Jonas. Quando ele finalmente chegou à margem oposta, soltou o ar que nem percebera estar segurando. Ao se virar, viu o urso dar seus últimos passos cautelosos, completando a travessia com sucesso. O alívio era palpável, tanto para ele quanto para o animal. O urso sacudiu o corpo, jogando a água acumulada de seu pelo, e lançou a Jonas um olhar firme, quase como se houvesse uma troca silenciosa de compreensão. A travessia havia sido difícil, e Jonas esperava um momento para se recuperar. Porém, antes que pudesse realmente descansar, o urso deu um passo à frente, emitindo um rosnado baixo, dessa vez menos agressivo, mas insistente. Jonas percebeu que o urso não lhe dava opção de pausa. Algo além os aguardava, mas a sensação de incerteza crescia em sua mente. O que o urso estava levando-o a encontrar? E se fosse algo perigoso, ou pior, algo que ele não pudesse controlar? Jonas seguiu o urso cada vez mais fundo na floresta, deixando para trás qualquer sinal de familiaridade. A sensação de estar entrando em território intocado, quase como se o tempo ali tivesse parado, começou a pesar em seus ombros. Seguir um urso em uma jornada sem destino desafiava qualquer razão, mas ele não tinha escolha. À medida que o crepúsculo envolvia a floresta, o ambiente ao redor tornava-se mais opressivo e o pressentimento de que algo perigoso os aguardava crescia dentro dele. Com a lua iluminando fracamente o caminho, Jonas dependia completamente do urso. O silêncio da floresta e a vastidão ao seu redor o faziam sentir-se isolado, e a presença do animal era tanto um consolo quanto um mistério. Ele observava o urso, que parecia em sintonia com a floresta, farejando o ar, atento a sons que Jonas não conseguia identificar. A conexão entre o urso e o ambiente era palpável, como se ele estivesse ouvindo algo invisível, parte de uma comunicação que Jonas jamais entenderia. Conforme a noite avançava, vestígios de um passado esquecido começaram a emergir ao redor de Jonas, como ecos silenciosos de um tempo sombrio. O primeiro sinal veio quando ele tropeçou em um pedaço de papel desbotado, preso nos arbustos. Um pôster antigo de circo mostrando a imagem de um urso dançarino. A visão era desconcertante e perturbadora, deslocada naquele ambiente selvagem. Um calafrio percorreu sua espinha, um lembrete doloroso de que a humanidade havia deixado suas cicatrizes naquela floresta. À medida que avançava, Jonas começou a notar outros vestígios, cordas desgastadas, ferragens enferrujadas e jaulas caídas espalhadas ao acaso, como marcas de uma história de exploração e descaso. Era como se o lugar estivesse contando uma história de sofrimento, de algo que havia sido enterrado, mas não completamente esquecido. O urso, impassível, continuava caminhando com um propósito claro, como se estivesse intimamente familiarizado com cada detalhe ao seu redor. Jonas, por outro lado, tentava desesperadamente juntar as peças. O pôster antigo, os objetos abandonados. Cada descoberta intensificava o mistério e reforçava a sensação de que aquele lugar guardava segredos sombrios, como se algo profundamente errado tivesse acontecido ali. Quando a floresta começou a se abrir lentamente, Jonas avistou uma clareira que o deixou sem palavras. Ali, emergindo como um espectro do passado, estavam os restos de um circo abandonado. O picadeiro desbotado, os brinquedos enferrujados e as barracas em ruínas espalhavam-se pelo local, criando uma atmosfera assombrosa de decadência. O silêncio predominava, mas ao se aproximar, ele percebeu que o lugar não estava completamente vazio. Jaulas antigas e mal cuidadas, enferrujadas pelo tempo, ainda abrigavam alguns animais. Jonas sentiu um aperto no peito ao observar as condições miseráveis em que os animais se encontravam. A cena era devastadora, e ele logo compreendeu que, apesar do abandono,
Ainda havia pessoas que, ilegalmente e de forma negligente, mantinham os animais vivos ali, sem os cuidados adequados. As intervenções provavelmente eram esporádicas, talvez feitas para manter os animais por lucro ou por puro descaso. O sofrimento deles era palpável e seus olhos contavam uma história de dor, privação e abandono. Sabendo que não podia deixar os animais naquele estado, Jonas agiu de imediato. Ele tirou o telefone do bolso e, ciente da precariedade do sinal naquela região remota, começou a andar pela clareira em busca de uma conexão. A tensão crescia enquanto ele erguia o aparelho, esperando por um momento de sorte. Após minutos de busca, o telefone finalmente captou um sinal fraco. Jonas, sem perder tempo, discou para os serviços de resgate. Sua voz era firme, mas carregada de urgência, enquanto ele descrevia a situação do circo abandonado e dos animais cativos. Ele detalhou a localização e as condições, sabendo que cada palavra contava. Olhando para o urso e os outros animais, Jonas entendia que a chance de sobrevivência deles dependia daquela chamada. Assim que a chamada terminou, o sinal sumiu e o silêncio noturno se instalou novamente ao redor dele. Jonas olhou para a tela, esperando que sua mensagem tivesse sido clara o suficiente. A noite já havia caído e o peso da escuridão tornava a situação ainda mais tensa. De pé, silencioso, o urso o observava de forma tranquila, como se soubesse que sua missão estava completa. Jonas se instalou perto das jaulas, sabendo que precisava vigiar os animais durante a noite. O som da floresta se misturava aos ruídos inquietos dos animais presos. Jonas refletia sobre a improvável jornada que o levara até ali. De alguma forma, o urso confiara nele, e agora ele se via como o protetor daqueles seres. Conforme as horas passavam, ele ansiava pela chegada da ajuda, aguardando o primeiro sinal da luz da manhã. Cada momento o aproximava de uma solução, mas a mistura de esperança e ansiedade crescia, temendo que o resgate não chegasse a tempo. Ainda assim, o amanhecer era sua fonte de força, o ponto de alívio que ele precisava. Com os primeiros raios da manhã, o som distante de veículos se aproximando ecoou na clareira. Jonas se sentiu aliviado, mas algo inesperado aconteceu. O urso, que o havia guiado por toda aquela jornada, parou ao lado dele por um instante. Seus olhos, agora tranquilos, encontraram os de Jonas em uma troca silenciosa, como se houvesse uma despedida não verbalizada. O animal, que tanto demonstrou força e determinação, virou-se lentamente e, sem olhar para trás, começou a caminhar de volta para a floresta. Jonas ficou parado, observando o urso desaparecer entre as árvores, sabendo que provavelmente aquela seria a última vez que o veria. Quando os homens chegaram, a clareira se encheu de atividade frenética. Os resgatadores rapidamente avaliaram a cena. Consternados ao verem as jaulas enferrujadas, os animais presos e negligenciados e a atmosfera desoladora que emanava daquele lugar esquecido. Suas expressões de choque se misturavam com uma determinação renovada, enquanto organizavam a evacuação dos animais o mais rápido possível. Jonas, tentando absorver a cena ao seu redor, reuniu coragem para contar como havia encontrado o circo. Foi o urso. Ele me trouxe até aqui, disse, a voz entrecortada pela emoção. No entanto, as reações foram imediatas e não do jeito que ele esperava. Os olhares confusos e os comentários incrédulos deixavam claro que ninguém acreditava em sua versão dos acontecimentos. Um urso te guiou? Sério? Alguém riu e as risadas abafadas espalharam-se pela equipe. Por mais que ele insistisse, explicando detalhadamente como o urso o conduziu com propósito até os animais presos, suas palavras pareciam se perder no ar. Os resgatadores estavam ocupados demais com a operação de resgate, cortando cadeados enferrujados, abrindo as jaulas e tranquilizando os animais para qualquer história fantástica. No fundo, para eles, o importante era tirar os animais daquela situação, não as circunstâncias em que foram encontrados. Jonas observava a operação com sentimentos mistos. Embora frustrado pela descrença, algo dentro dele se acalmava ao ver os animais sendo retirados um por um. As jaulas, antes cheias de dor e abandono, agora começavam a esvaziar, trazendo um sentimento de justiça tardia. Leões, macacos e outros animais exóticos que haviam sido negligenciados por tanto tempo, agora recebiam os cuidados necessários, sendo carregados em caminhões para clínicas especializadas. Naquele momento, Jonas olhou para as jaulas vazias, agora apenas carcaças do que um dia fora um lugar de exploração e sofrimento.
A despedida silenciosa do urso foi o último capítulo daquele local. E Jonas sabia que mesmo que os outros não entendessem, ele guardaria aquela memória como um lembrete de que, às vezes, a natureza tem formas misteriosas de agir. Mesmo que ninguém acreditasse, Jonas sempre carregaria a lembrança daquele animal incrível que, de maneira quase sobrenatural, o guiou até ali, transformando para sempre sua visão sobre o mundo. Se histórias como essa tocam o seu coração e fazem você refletir sobre nossa conexão com a natureza, inscreva-se no canal e ajude a espalhar a mensagem de respeito e cuidado com todos os seres vivos. Agora imagine um urso polar solitário nadando em direção a um barco de pesca no Ártico, seus rugidos ecoando no silêncio gelado. A tripulação tenta entender por que ele está tão inquieto. O que significa esse comportamento incomum? Desesperados por respostas, os pescadores pedem ajuda pelo rádio, buscando decifrar o mistério enquanto o urso continua a guiá-los para um destino desconhecido. Quer saber o que o urso queria e como os pescadores reagiram a esse pedido silencioso por ajuda? Não perca o próximo vídeo do canal Amo Meu Patudo. Clique no vídeo que está aparecendo na sua tela e vem comigo. Grandes emoções vêm acompanhadas de grandes histórias. Até lá!